Ontem você conheceu aqui no Olhar Digital News a MedGemini, que é a inteligência artificial do Google aplicada à medicina. Os resultados são preliminares, mas promissores. A tecnologia se mostrou capaz de auxiliar médicos e fazer pesquisas robustas, podendo até elaborar o diagnóstico e fazer essa comunicação ao paciente. Assunto de hoje para a coluna Olhar do Amanhã. E o doutor Álvaro Machado Dias, neurocientista e colunista aqui do Olhar Digital, já deve estar a postos aqui para falar com a gente. Vamos lá. Olá, boa noite, doutor Álvaro Machado Dias. Bom recebê-la aqui novamente. Boa noite. É sempre um prazer, eu fico esperando esse momento. Legal te ver. Pois é, nós também, viu? Ficamos ansiosos sempre por essa coluna tão bacana para falar um pouco de futuro. Doutor Álvaro, como que você enxerga esse estudo que foi publicado agora sobre inteligência artificial do Google destinado a medicina? Surpreende de alguma forma resultados tão avançados em um momento assim tão de lançamento, digamos assim, do Gemini? Olha, a gente tem muitas linhas de reflexão aqui, eu vou tentar condensar tudo. Primeira coisa é o seguinte, o paper saiu na Archives, que é um repositório em que saem coisas que ainda vão ser submetidas a peer review, na revisão dos pares, e aí sim vão gerar um artigo científico de verdade, confiável. Eu acho que esse artigo já é o chamado preprint, essa versãozinha de rascunho que está lá, mas muitas vezes não é. Muitas vezes, um ou outro teste acaba sendo derrubado pelos avaliadores por ser, enfim, pouco confiável, por não ser replicável em outras circunstâncias e assim por diante. Vale lembrar que a ciência está vivendo um pouco uma crise de replicação. Então, uma coisa é um paper que saiu numa revista de fato, outra coisa é um que está num grande repositório de coisas que vão ser avaliadas. Dito isso, vamos assumir que realmente o MedGemini é a versão que está sendo descrita ali e isso não é fumaça, coisa que acontece demais. Eu diria que a gente tem... O primeiro raciocínio que vem à minha mente no ano passado nós discutimos aqui, de maneira bastante substancial, o Q-Star, que seria a próxima iteração da inteligência artificial que incorporaria a racionalidade típica, as estratégias típicas dos algoritmos de jogos, como aquele que ganhou do Lee Sedol no Go, né, naquele jogo altamente complexo, que é o AlphaGo e assim por diante. E também algoritmos de busca, como o A-Star, que, enfim, servem para você otimizar versões das coisas que você vai buscar, por exemplo, numa base de dados, e aí você escolhe a melhor versão e assim por diante. Essa é uma discussão muito interessante aqui, recomendo para a nossa audiência ir atrás dela, se tiver com vontade de se aprofundar. O que acontece? O MedGemini tem como característica central o fato dele não ter um modelo, mas uma família de modelos. Você tem, então, por exemplo, o modelo vamos dizer assim, algoritmos. Então, você tem o algoritmo que vai fazer análise de imagem. Então, esse é um algoritmo baseado em visão computacional, tem um tipo específico chamado Convolutional Neural Network, que faz a análise para identificar, por exemplo, um indício de um tumor, ou, por exemplo, do ponto de vista cerebral, você vê, sei lá, o alargamento de um ventrículo ou qualquer coisa do gênero. Então, esse é um tipo de algoritmo, né, portanto, de sistema matemático que identifica as coisas a partir de pixels. Do outro lado, eles têm um que funciona como um ChatGPT, que é o Gemini deles, que é o Large Language Model, né, o carro-chefe da coisa, que foi treinado com muitos textos da medicina e assim por diante. Tem um outro que tem um componente muito mais ligado à série com que as coisas são apresentadas. Então, na medicina, é diferente se um sintoma se o sintoma A se manifestou primeiro ou o sintoma B. Nem sempre, mas muitas vezes
essa lógica que é chamada de contextual, qual foi o contexto da emergência dos sintomas, é determinante para o raciocínio médico e muitas vezes servia de baliza, de separação entre aquilo até onde o ponto até onde o algoritmo poderia chegar e o ponto onde realmente você precisaria de um raciocínio humano bem treinado. Pois esse algoritmo, de acordo com o paper, ele é capaz de entender as nuances que são determinadas pela narrativa que vai do paciente, que vai contar como é que ele começou a se sentir mal, ela começou a se sentir mal e assim por diante. Então, a gente vai tendo vários modelos ou vários algoritmos integrados aqui. O que mais me chama a atenção é esse ponto, tá? É isso que eu acho que a gente está vivendo, que também eu acho que a gente vai ver com mais força ainda no GPT-5 quando for lançado. A minha aposta segue sendo aquela do final do ano passado, que é da explosão da racionalidade, dessa capacidade de você fazer usos seletivos dos algoritmos para responder questões seletivas, só que dentro de um único pacote, tal como se fosse um único algoritmo, um único cérebro. Tá bom? Então é assim que eu vejo. Agora, respondendo a questão diretamente do ponto de vista da surpresa ou não no âmbito da medicina, para mim é surpresa, mas eu acho que é engraçado que é o seguinte, é surpresa no âmbito subjetivo, no âmbito racional não é, porque se de fato a gente está vivendo uma curva exponencial de inovação nesta área, as coisas que parecem longe sempre estão muito mais perto. Então, nesse sentido, só é a confirmação que de fato a gente está vivendo um momento único na vida, pelo menos na minha vida, do ponto de vista da velocidade de transição tecnológica da ciência e também da sociedade como um todo. Seja, apesar de ser um paper, nesse momento, imaginando que sim, que seja possível, você acredita, doutor Álvaro, que é possível, na tecnologia avançada, termos a inteligência artificial gerando diagnóstico, então, e estando presente em robôs, por exemplo, em cirurgias, sem a presença do ser humano? Então, esse é um assunto super interessante, né? Vamos dizer assim, capacidade diagnóstica, tá? O raciocínio diagnóstico, em última análise, ele envolve os órgãos do sentido do médico, da médica, captando informações, o cérebro processando essas informações e a gente transmitindo isso de maneira motora para registros e estes registros sendo comunicados, seja o registro, né, os sons das palavras ou o escrito que você quiser. Em todas essas etapas, a gente tem um conjunto de processos conhecidos do ponto de vista biocomputacional, né, do que acontece dentro do nosso corpo computacionalmente, e a gente tem a capacidade de emulá-los com algoritmos. Então, não tenho dúvidas que quando a gente olha do ponto de vista racional, todas essas etapas estão, sim, passíveis de serem emuladas pela máquina, assim como todas as etapas em qualquer profissão. Agora, e quando a gente vai, por exemplo, no âmbito de pensar em cirurgia, já existem robôs cirúrgicos muito avançados, da Da-Vinci e outros mais, e, enfim, é natural que, tal como os veículos autônomos vão ganhando essa capacidade de, enfim, navegar por ambientes complexos sem a dependência de um humano, que o mesmo se dê do ponto de vista cirúrgico. Eu não vejo razão, a não ser o dogmatismo, para dizer que não seja esse o caminho. Agora, isso não significa que vai acontecer. Eu não acho que vai acontecer. E esse é o ponto interessante. Ou seja, eu acho que a gente vai ter plena capacidade tecnológica para isso muito em breve. Ainda assim, eu não acho que a medicina está nem um pouco em risco. Por quê? Porque a medicina é uma área altamente organizada, uma área que tem o seu conselho, que tem os seus representantes no Congresso Nacional. Eu não sei se você já parou para perceber quantos deputados são médicos, senadores. Então, assumir que, do ponto de vista legal, será possível a produção de um diagnóstico ou de um tratamento, de uma cirurgia, sem que o médico seja a figura final do processo, é desconhecer a lógica que rege as regulamentações, as estruturas profissionais e a letra da lei no Brasil. Então, eu não acho que médicos escutando que estão sob... Não, estão sob risco de maneira nenhuma. Existem os conselhos que a gente pode chamar, que são correlatos de máfias, tá bom? Não no sentido pejorativo da coisa, mas são organizações que mantêm
a força dos grupos para todas as áreas e tem uma importância realmente vital na manutenção enfim, da exclusividade do trabalho, que é uma coisa que eu acho que também se aplica ao direito, tá? Se você fragmentar cognitivamente todas as etapas do que faz um advogado, é óbvio que todas elas são processos biocomputacionais passíveis de serem emulados por algoritmos. Isso significa que o direito vai desaparecer? De maneira nenhuma, porque a OAB não vai concordar com isso, a estrutura do Estado não vai concordar com isso, e, em última análise, a gente também, como sociedade, não vai querer a destruição dessas duas, que são duas das profissões chaves, né, desde o século XVIII, pelo menos, para a definição do que são os profissionais brasileiros, simplesmente porque uma máquina pode fazer o trabalho. Com certeza. Agora, uma preocupação é sempre com a falha da máquina, né? A máquina pode errar, a inteligência artificial pode não ter todos os dados ali. Como fazer uma comparação, por exemplo, com essas alucinações, digamos assim, da inteligência artificial na medicina ainda, com os erros médicos, por exemplo? Pois é, essa é uma pergunta dificílima, mas eu acho que é muito, muito importante. Olha só, a inteligência artificial erra de uma maneira diferente do ser humano. Isso é um ponto importante. É como, por exemplo, assim, um idoso cai, uma criança cai, um adulto cai, mas se você for ver os padrões de queda, como as pessoas tropeçam e caem, elas caem de maneiras distintas. Então, a gente tem distinções aqui, no caso, muito ligadas ao fato de que a inteligência artificial, como ela é treinada, né, os algoritmos de linguagem e imagens, etc., para, entre aspas, agradar o receptor da mensagem, é comum que esses algoritmos inventem informações para preencher as lacunas e construir esse resultado final que faz mais sentido. Na incapacidade de determinar o diagnóstico, é tendência de uma máquina inventá-lo. O erro humano é diferente. O erro humano está muito mais ligado à distração, à falta de comprometimento e, eventualmente, a uma falta de conhecimento mesmo, tá? Porque se a gente parar para ver, é óbvio que um algoritmo que pode ser treinado com todos os ensaios clínicos jamais feitos e etc, 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 vai ter muito mais, entre aspas, informação e, sem aspas, aqui, dados, do que um ser humano. E aí, com isso, a produção de conhecimento, que seria essa informação processada, tende a proceder de maneira muito mais exuberante, muito mais intensa nessa máquina, sobretudo quando bem tunada, pensando até em versões futuras dela. Então, olhando por esse ponto de vista, a gente tem dois padrões de erro. Um que está mais ligado à invenção, o outro está mais ligado à falha cognitiva e, sobretudo, à falta de aderência, de atenção, de cuidado e assim por diante. Lá na frente, eu acho que as alucinações vão se tornar muito menores. Eu acho que para elas sumirem vai ser necessário reescrever a arquitetura inteira dos algoritmos do tipo generativos, coisa que vai acontecer no momento, mas ainda demora. Até lá, eu acho que elas vão se manter, mas elas vão ser menores em número, sobretudo pensando do ponto de vista de GPT. Eu acho que a partir do GPT-5 a gente vai ter bem menos alucinações. E aí, quando a gente for fazer benchmark de erros, a gente vai ter muito menos erros de máquina do que erros humanos em praticamente todas as áreas que podem ser algoritmizadas. Não são todas hoje em dia, mas naquelas em que isso é possível, certamente essa discrepância vai ser grande, tá? Então, a gente tem muito mais erro humano, por exemplo, em análise de processos em direito e etc e tal, e provas, até hoje já é assim, mas vai ser muito mais. E aí a gente vai ter uma situação que é assim, olha, a máquina erra menos que o ser humano. Por outro lado, ela erra diferente. Interessa fazer uso dela como sistema de apoio ou não? Minha conclusão é que sim, mas é óbvio que você ter essa pessoa que olha isso e aplica aquela camadinha de bom senso, vai seguir sendo essencial. Excelente a explicação. Bom, doutor Álvaro Machado Dias, muito boa participação hoje, tenho certeza que todos apreciaram muito. Bom, na quarta que vem, voltamos com mais um Olhar do Amanhã. Muito obrigada, boa noite. Que agradeço, foi ótimo, como sempre, bater esse papo com você. Até lá. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto interessantíssimo que dá para passar a noite aqui falando a respeito, não é? Doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista e colunista do Olhar Digital News. Na próxima quarta-feira, ele está de volta em mais um Olhar do Amanhã.